Bom, gravando. Bom, gente, pessoal entrando aqui. Hoje a gente ficou a trabalhar esse texto aqui da Butler, né? Esse livro aqui, que é A Vida Psíquica do Poder. Acho que até alguém colocou lá no grupo, né? O livro em PDF. Eu recomendo, como eu disse para vocês, eu preciso dizer para vocês que eu não sou propriamente um especialista em Butler. Minha leitura da Butler é muito primária. Eu li só esses dois livros dela, O Problema de Gênero e O Vida Psíquica do Poder, e um capítulo de um livro que ela tem em espanhol com o Zizek Laclau, sobre hegemonia e... esqueci o título. Então, minha leitura sobre Butler é um tanto precária. Eu ainda estou me apropriando das questões dela. Mas para que vocês, como eu vou comentar, então preciso que vocês saibam os meus vieses. É porque eu tenho uma dificuldade com a Butler, porque eu tenho toda boa vontade, mas ela não me convence, entende? Do ponto de vista teórico. Eu acho que ela faz críticas assim bastante importantes e pertinentes, mas quando ela entra na discussão teórica, por exemplo, estrutural, eu não consigo me deixar convencer. Ela me convence no aspecto político, né, da importância das críticas. Quando ela entra nessa discussão teórica mais estrutural, que é mais ou menos o métier da psicanálise, né? Aí eu não consigo me deixar convencer por ela. Ela não sei. Bom, porque depois eu vou até comentar com vocês aqui o porquê, né? Pode ser que a gente... Mas, enfim, isso eu estou dizendo para vocês porque também confessando o caráter introdutório da leitura de Butler, pode ser que vocês aí que já têm uma leitura mais ampla da Butler possam me corrigir, né? Não tenho a pretensão de estar dizendo aqui o que a Butler diz. Eu estou dizendo o que eu até agora consegui entender do que ela está propondo, que eu acho que é interessante, né? Tudo bem? Vamos lá? Alguém tem alguma questão que queira começar? Bom, eu propus a vocês esse capítulo aqui A Vida Psíquica do Poder, porque acho que ele resume bem algumas posições da Butler com relação a isso que ela chama de identificação melancólica na constituição do gênero, né? Porque também é um capítulo, eu acho que é um capítulo síntese assim, de uma série de posições dela com relação a isso. E ela começa falando, se referindo a Freud, e é uma problemática em Freud, talvez por isso ela não me convença, porque é uma problemática em Freud, que é a problemática das identificações, e eu acho que o Freud não fechou esse capítulo, né? Quem fechou, entre aspas, porque esse capítulo nunca se fecha, ou quem pelo menos propôs um primeiro arremate disso, mas que também deixou uma série de questões em abertas, para mim foi Lacan. Mas aí, como eu disse, é o meu viés lacaniano. Mas Freud, obviamente, abre o capítulo das identificações, né? Vocês conhecem não sei se todos conhecem, né, que anda a leitura de vocês de Freud, mas eu recomendei, inclusive, que vocês lessem, né? O Eu e o Isso, que está traduzido como Eu e o Id, o Ego e o Id na tradução antiga, né? E o Luto e Melancolia. Então, primeiramente, assim, até para funcionar como um instrumento conceitual para a gente entender o que a Butler está dizendo, é que, quando ela pega o Freud, né, no Luto e Melancolia, que é um texto assim, maravilhoso do Freud, eu recomendo muito que vocês leiam, tem várias traduções assim, independentes, que não estão dentro das obras completas. Já tem nova tradução também oficial, né, da Companhia das Letras. E o Freud propõe lá uma lógica identificatória que ficou muito conhecida e que é muito trabalhada e utilizada no campo da psicanálise, que é toda uma problemática da identificação melancólica com o objeto.
Ou seja, resumindo, muito resumidamente as ideias de Freud, ele faz uma distinção entre o que ele chama de luto e melancolia, dizendo o quê? Que o luto ele é um processo, vamos dizer assim, sadio, na falta de uma palavra mais adequada, mas vamos dizer assim, um tipo de elaboração, é um processo que implica uma elaboração de uma perda, que ele chama de luto. A gente tem alguma perda, obviamente que o Freud não está falando só de perdas concretas, né? Alguém morre ou coisa desse tipo, não é disso que o Freud está falando unicamente, mas é disso também, que o Freud está falando exatamente das várias perdas de objetos que a gente vai sofrendo ao longo da vida, do ponto de vista, inclusive, estrutural, né? Freud não está falando só das perdas empíricas, vamos dizer assim, né? Alguém morre e tal. Mas é claro que a relação lógica que você tem com essas perdas objetais é que permitem ou não você fazer um luto ou não. Tá? Quer dizer, é claro quando a gente perde alguma coisa, e aqui falando mais empiricamente mesmo, alguém morre, um ente querido, por exemplo, você fica triste, você fica melancólico, né? Deprimido, depressivo, tem um efeito depressivo e tal, mas o comum é que o sujeito passe por esse processo de luto, né? A gente faz uma série de rituais simbólicos, de, né, enterro, missa de sétimo dia, missa de 30 dias, não sei o que, um monte de coisa, né? Coroa de flores, enfim, que tudo isso é muito importante para o luto, né? São rituais simbólicos que de alguma maneira permitem, ou não, né? Mas eu estou considerando aqui do ponto de vista de um luto, do luto, que permitem o sujeito elaborar o luto. Você não pode parar a sua vida, né? Porque você perdeu um ente querido. Por mais que você possa imaginar que isso também acontece. Isso pode acontecer exatamente o fato de que se você sofre uma perda, o sujeito não conseguir fazer essa elaboração do luto. Isso já é uma ideia até um tanto quanto, eu diria, difundida na psicanálise, né? Praticamente todo mundo, até mesmo quem não é do campo da psicanálise, sabe disso, que o luto é um processo de elaboração de uma perda, vamos dizer assim, um bom processo. E a melancolia seria exatamente uma dificuldade ou algum problema, né, que alguns chamam de patológico nesse processo de elaboração do luto. Porque a lógica de Freud é mais ou menos essa, de que para você perder o objeto, você precisa aceitar a perda. Você precisa supor ou elaborar simbolicamente essa perda. Na melancolia, existe uma dificuldade, porque aquilo que eu falei no início, né? A relação lógica, lógica no sentido estrutural, que o sujeito tem com a perda desse objeto, é que vai permitir o sujeito fazer um luto ou não fazer, encaminhando uma melancolia. Se o sujeito, por exemplo, para usar a terminologia freudiana, se o sujeito se submeteu à castração, né, e, por exemplo, estamos falando estruturalmente assim do campo das neuroses comum, né, você se submete à castração, você aceita e consegue elaborar essa perda. Entendam que eu estou falando de maneira generalizada, as coisas não são tão simples assim do ponto de vista clínico. E você pode ter um sujeito numa neurose que ainda assim tem uma dificuldade de elaborar uma perda qualquer. Mas, de maneira geral, a proposta de Freud é mais ou menos essa. Os neuróticos, porque já perderam o objeto, porque desde sempre o neurótico sabe que o objeto não é dele, porque ele já perdeu esse objeto faz tempo, do ponto de vista da sua constituição estrutural, e para o neurótico, então, é fácil, ou fácil não, mas vamos dizer assim, mais fácil, mais possível, perder o objeto atual, vamos dizer assim, né? No caso de uma perda empírica. E no caso da melancolia, para Freud, seria exatamente o contrário, né? Quer dizer, por algum motivo,
a melancolia implicaria uma impossibilidade dessa perda, e aí é onde entra a questão que interessa para Butler e interessa para a gente discutir aqui, porque eu achei interessante a coisa da Butler, porque normalmente a gente discute essa problemática da identificação melancólica como entrando para o campo das patologias, né? Porque, por exemplo, deixa eu concluir com Freud. A ideia do Freud qual é? É que na melancolia o sujeito não consegue deixar o objeto cair, perdeu o objeto, e o que acontece aí é que ao invés dele perder o objeto, o sujeito se identifica com esse objeto. E aí a famosa frase do Freud, né, que a sombra do objeto recai sobre o eu. É como se o sujeito ficasse identificado com esse objeto perdido, mas, muito especialmente, ele fica identificado com o objeto morto. Né? E aqui já há um primeiro problema com a leitura da Butler. E por mais que o Freud retome isso no eu e o isso, eu tenho a impressão de que o que o Freud está falando não é a mesma coisa, que ele fala lá no eu e o isso. Mas tudo bem, não vamos complicar ainda não. Para Freud, a consequência disso, né, da melancolia, de o sujeito, dessa sombra do objeto recair sobre o eu, é que isso produz uma série, porque, portanto, é uma perda não elaborada, quer dizer, o sujeito deu, mas não perdeu, né? É que isso tem um efeito de uma censura, né, de um auto-ataque, e como o eu fica identificado com o objeto morto, a partir daí o que se produz é uma série de injúrias que o sujeito faz ao próprio eu. Esse ataque, injúrias, críticas, no discurso melancólico, é isso que acontece. Eu sou uma merda, não presto para nada e tal, e etc. Que o Freud vai interpretar isso como sendo um retorno sobre o eu de uma incidência superegóica. Então, esse ataque ao eu, desde o narcisismo o Freud chama de ideal do eu, né? Porque Freud, essa distinção entre ideal do eu e super-eu não fica muito clara. Só depois, né? Depois por exemplo, no eu e o isso, que o Freud vai distinguir, vai chamar de super-eu. Né? Mas o super-eu é uma instância crítica, né? Uma instância que ataca o sujeito, comparando ele exatamente ao eu ideal. É como se o super-eu fosse aquele sacana que está toda hora lhe dizendo que você não é o eu ideal. Você perdeu o eu ideal. Professor. Oi, isso. No seminário 1, me parece que Lacan faz uma diferenciação entre o eu ideal e o ideal do eu. Mas eu lembro que eu não consegui entender qual era a diferença. Isso, na verdade, o Freud faz também no Narcisismo, né? No texto do Narcisismo. No seminário 1, o Lacan retoma o texto do Narcisismo do Freud. Inclusive, tem uma parte lá no seminário 1 que é muito famosa, que é aquela parte sobre os dois narcisismos, né? Que ele vai retomar o Freud e ele vai, a partir do esquema ótico, ele vai fazer uma distinção mais clara para a gente do que é o eu ideal e do que é o ideal do eu. Para Lacan, o eu ideal é o eu do narcisismo primário, é o eu anterior. Não sei se você já viu lá o esquema ótico, né, do Lacan. Então, o eu que se apresenta no primeiro momento do esquema ótico, que é aquele onde ainda não tem espelho plano. Ele ainda não inseriu o espelho plano, onde a mãe olha e vê um bebê, né, vê flores no bebê, né, no jarro. Aquela coisa da inversão, né, do vaso invertido e tal. E aí, nesse momento, Lacan citou o eu ideal, que é o eu, é como se, na linguagem freudiana, é o eu anterior à castração. É o eu do narcisismo primário, da perfeição narcísica e imaginária infantil. Né?
E depois disso, você vai ter todo um processo de castração. E aí o que é que vai acontecer? A castração vai produzir uma incidência, um dano na imagem narcísica da criança, esse eu ideal. Esse ideal, obviamente, por conta do dano narcísico da castração, ele se perde, e aí o que se perde vai se transformar em ideal do eu. Não é um mero jogo de palavras, né? É o eu ideal, a cota de narcisismo primário que se perde aqui com a castração, se transforma no ideal a ser alcançado, que é exatamente o ideal do eu, o ideal fálico, que for. Inclusive como um ideal fálico na cultura, por exemplo. Então, o eu ideal é o eu do narcisismo primário, e o ideal do eu não é o eu, né? Ele é um ideal que se apresenta, que serve de um comparativo, vamos dizer assim, com o eu. Né? Porque lembre-se também que no narcisismo primário as identificações estão se produzindo. Freud tem uma terminologia vasta sobre isso. Vai falar, por exemplo, do eu puro prazer, como uma criança introjeta o prazer, rejeita o desprazer, enfim. Não vamos entrar nessa. Recomendo que leia o Narcisismo do Freud, que é o texto. Narcisismo do Freud, não. O texto sobre o narcisismo do Freud, que é muito interessante. Né? Já é o começo da virada, que vai se arrematar com o Além Princípio do Prazer, né? Na obra do Freud. Então, veja bem, tem um processo de perda aí, né? Introdução ao narcisismo, exatamente. Processo de perda. Isso é muito importante para Lacan depois também, porque isso que se perde do narcisismo primário, que se apresenta como sendo algo. Lembre-se que para Lacan, e essa é uma das minhas críticas que eu faço a Butler, né? A Butler não entra no campo do gozo, que é o campo lacaniano. Ela não fala muita coisa sobre isso. Mas veja bem, quando Lacan vai definir o mais de gozar, que ele chama de mais de gozar, que é um dos nomes do gozo, né? Que é o gozo com o objeto A, que é esse a mais que o sujeito está sempre perdendo nas experiências corpóreas de gozo, mas que por isso mesmo ele tenta recuperar. O Lacan vai se referir a isso, né? De como o neurótico ele é enganado pela castração, né? Pelo complexo de castração. Em que sentido? Porque existe uma negociação fálica aí, né? É mais ou menos o que a gente faz com as crianças, né? Então, o neurótico ele é enganado da seguinte maneira, que diz assim, olha, abandone o seu narcisismo primário, abandone o corpo materno, vamos dizer assim, porque você vai poder gozar, você vai ter que trocar esse objeto com o qual você goza, que são objetos do corpo materno, teoricamente falando, e freudianamente falando, você abandona isso aqui para você gozar depois com o falo. Tá? E o neurótico aceita essa troca. Eu perco aqui, eu perco a mãe aqui, a mãe no sentido do corpo materno freudiano, né? Para poder gozar de outras possibilidades, né? Por exemplo, outras mulheres, com outros homens, com o que for. Gozar falicamente. O problema é que essa troca, ela não é justa. Porque, obviamente, o que você perde é exatamente a completude narcísica, que, na verdade, você nunca teve, né? Na verdade, nunca teve, mas a ilusão imaginária do narcisismo primário dá a entender, a posteriori, para todo bom neurótico, que você era perfeito e não sabia, e perdeu essa perfeição. Isso é o drama de todo neurótico que vocês vão encontrar na clínica, né? Eu era feliz e não sabia, na infância aconteceu alguma coisa traumática, que eu perdi essa completude, e hoje sou uma pessoa insatisfeita, infeliz, macamusa, ou o que for, né? A queixa neurótica habitual. E, obviamente, que no fantasma de todo neurótico se mantém
essa suposição de que um dia eu posso voltar para lá, voltar para essa completude narcísica. Eu brinco com os meus alunos na universidade dizendo isso, de que a fantasia de ganhar na Mega Sena é uma fantasia incestuosa, porque é a suposição neurótica de que se você ganhar na Mega Sena, você vai poder retornar à completude narcísica originária, o que obviamente não é verdade, mas abre essa ilusão de que você então, ganhando 50 milhões na Mega Sena, você vai poder gozar, vai poder tudo, exatamente, vai poder gozar de todos os objetos. É claro que não é assim, mas veja que fica na suposição do neurótico essa possibilidade de recuperar o mais de gozar. Isso que você perdeu, cada experiência de gozo que você busca recuperar. Só para arrematar esse parênteses, isso é importante para Lacan, porque a tese de Lacan sobre o capitalismo, que ele apresenta lá no Seminário 16, é essa, de que o capitalismo ele nos vende essa falcatrua de que nós podemos recuperar o mais de gozar. Você não precisa perder. Na verdade, é assim, você não pode perder, né? Uma promoção. Você não pode perder, você não... E aquilo que é a lógica do bônus. Aquilo que você paga, você recupera em milhas, você recupera em pontos, né? Tem toda... Temos que convir que é uma jogada genial, sensacional, né? Que pega todo mundo, inclusive eu. Já viajei muito com milhas. É uma jogada sensacional, cara. Né? Porque fica essa suposição de que você, no fim das contas, não perde, né? Que não é verdade. Você paga, mas não perde. Você paga com uma libra de carne, como diz Lacan, um pedaço do corpo, mas é como se você amenizasse essa perda ganhando uns pontinhos ali, um toques, né? Não sei o que, essas coisas que tem por aí. Léo, Oi. É fetiche que chama, é? Como é que é? É fetiche que chama? O quê? A mercadoria? Sim, claro. A mercadoria, principalmente a melhor mercadoria de todas, né? Que é o dinheiro. Pois a lógica é essa, né? A alteração que o capitalismo faz na economia de gozo do sujeito é dessa ordem. Essa é a tese do Lacan, lá desde o Seminário 16, né? Que o capitalismo produz capitalismo como um discurso, né? Não necessariamente o capitalismo como sistema de produção, né? Porque, obviamente, os dois estão atrelados, mas o capitalismo como discurso, porque para Lacan é um discurso, ele propõe essa falcatrua de que você tem acesso ao objeto que vira fetiche, né? E que você tem acesso ao gozo, você pode recuperar o gozo do objeto, que na verdade deve ser sempre perdido, né? Então, isso, obviamente, o sujeito fica louco, louco de gozo, né? Que é o que está acontecendo na nossa cultura. Está todo mundo alterado na sua economia de gozo, porque acha que pode gozar do que não goza, do que não gozou, do que não gozava, enfim. Mas, bom, oi. Transforma a condição do desejo numa metonímia sem fim, né? Digamos assim. Não entendi, eu diz de novo aí. Falhou aí, seu... Eu estou dizendo assim, transforma a condição do desejo numa metonímia sem fim, né? Exato. O sujeito fica correndo atrás do objeto o tempo inteiro, né? Isso, obviamente, aparece na clínica, né? Desde as adições mais habituais que a gente encontra, por exemplo, vício em sexo, em pornografia, essas coisas que aparecem na clínica contemporânea, vamos dizer assim, né? Essa alteração na economia de gozo. Que para Lacan, a economia política é a economia de gozo. Ele traduz Marx, traduz a economia política do Marx em economia de gozo. Ele faz isso no Seminário 16. É um seminário sensacional, recomendo que leiam. Mas, enfim, fechando parênteses, voltando para Butler. Então... Léo, oi. É só comentar que é uma coisa curiosa essa relação com a economia de gozo e como é que ela mudou em 100 anos, né?
porque os pacientes da primeira psicanálise não conseguiam gozar, sofriam porque não conseguiam gozar, a gente sofre porque não consegue gozar o suficiente, né? É como se estivesse devendo, né? Tá faltando gozo, tem alguém gozando mais do que eu. Ou o sujeito sofre porque não consegue parar de gozar. É isso também, né? Porque se você fica o tempo inteiro por exemplo, na internet, fazendo estripulia na internet o dia inteiro, a madrugada inteira, e o sujeito chega, olha, eu preciso parar com isso, mas não consigo. Estou viciado nisso. Então, é um vício, né? Como diz Aurélio Souza, é um aviciado, um viciado em A. Estripulias você traduz aí da maneira que você quiser. O sujeito vai se apagando, exatamente. Né? O gosto tem esse efeito, né? Toda e qualquer economia de gozo, a mais comum para todos nós é assim. Toda experiência de gozo, ela implica no apagamento do sujeito, mesmo que pontual. Toda experiência de gozo que você tem. Para cada um de nós é assim, quer dizer, porque tem o duplo polo do fantasma, né? Na medida que você goza, o sujeito se apaga, você vai para o polo do objeto. A vantagem do neurótico qual é? Que o neurótico vai lá, passeia, goza um pouquinho, né? Como diz Lacan, do aperitivos de gozo, e volta para uma posição dominante de sujeito. Pode acontecer que essa economia de gozo esteja exatamente, esse matema aí, do fantasma. Pode acontecer que essa economia esteja alterada, de que o sujeito vai lá gozar e não volta. Ou tem dificuldade para voltar, né? E fica numa via de gozo o tempo inteiro. É mais ou menos isso que acontece nessa circunstância. O sujeito diz, eu não consigo parar de gozar. Né? Bom, mas voltando para Butler, é a história da identificação melancólica. Então veja bem, no Luto e Melancolia, a melancolia para Freud, ela é uma patologia, vamos dizer assim, ela é da ordem de uma... Porque Freud fala da melancolia como se ela fosse da ordem de uma psicose. Né? Porque ele fala, por exemplo, as injúrias, as autoinjúrias produzidas pelo melancólico, Freud vai dizer que são de ordem delirante. Não sei se vocês já se depararam com um paciente melancólico, mas realmente é uma coisa muito impressionante, porque não parece ser um delírio, porque o cara dizer, eu sou uma merda, eu não presto para nada, eu isso, aquilo, outro, não parece ser um delírio, né? O problema é que o sujeito ele tem certeza absoluta disso. É diferente do discurso da autoinjúria neurótica, da autoacusação, de que eu sou culpado, eu fiz isso, eu não, né, tal, e etc. Mas o sujeito é facilmente convencido de que, não, mas todo mundo faz isso, e tererei parará, aquele papo neurótico. Na melancolia não é bem assim. Há um ataque à imagem egóica, né? Porque lembrem-se que para Freud, e a Butler diz isso aqui, né? Para Freud o ego é corpóreo, desde a primeira tópica. Desde a primeira tópica o ego é corpóreo, porque o ego, desde a primeira tópica, se vocês se lembram lá do pente do Freud, aquele esqueminha do polo da interpretação do sonho, né? Do polo perceptual e o polo motor, o livro da Butler é A Vida Psíquica do Poder, quem está trabalhando. Beleza. Então, aquele modelinho do Freud, ele vai dizer, desde a interpretação dos sonhos, de que quem controla a motilidade é o eu. O eu, na primeira tópica, controla a motilidade e a vigília, portanto, e exatamente por isso que ele é o agente recalcante na primeira tópica. Na segunda tópica já é um pouco diferente. Mas na primeira, o eu está nessa condição melancólica. Isso é assim para Freud. Para Freud, na primeira tópica, na segunda tópica também, permanece como sendo corpóreo. Isso que a Butler diz aqui, né? Freud, no Eu e o Isso, diz isso com todas as letras. O eu é corpóreo. É uma citação do Freud. E para o Lacan,
no estádio do espelho e na constituição do eu. O eu, para Lacan, é uma imagem corporal, é a construção de uma imagem corporal narcísica. É aquela, exatamente, no estádio do espelho, por exemplo, e no esquema óptico também, que a Lia estava falando, você vai ter exatamente a constituição dessa imagem a partir de um corpo real, né, que fica excluída lá no esquema óptico, o jarro, né, ele é virtual, que é como se fosse o corpo real que não aparece na cena, né, é uma imagem virtual do corpo, e que para Lacan também o eu se constitui dessa maneira. Quer dizer, o reconhecimento do eu, da própria imagem no terceiro tempo do espelho, equivale à formação do eu. O estádio do espelho como formador da função do eu, é o título do Lacan, né? Forma o eu. Então, o eu é corpóreo, esse reconhecimento corpóreo. Por mais que você não possa dizer a mesma coisa, de que o eu é corpóreo, mas você não pode dizer que o corpo é o eu. Não é a mesma coisa. Tá? O corpo tem 3 dimensões. Porque, por exemplo, a imagem corpórea é exatamente essa imagem narcísica unitária que você forma, que inclusive o Lacan vai dizer tem um efeito de desconhecimento, né? Porque quando você forma essa integridade da imagem do corpo, lembrem-se que para o Lacan o corpo é despedaçado antes disso, e a criança vai formando essa unidade corpórea, essa integridade corpórea. No momento em que a criança forma isso, aí pelos seus 2 anos, ela entra numa espécie de desconhecimento da sua divisão. É por isso que o eu ele é resistente à análise. É de onde brotam as primeiras resistências à análise. O eu não quer saber da sua divisão, ele desconhece a sua divisão. Então, o sujeito vai para a análise e vai querer lá bancar o não dividido, né? o íntegro, enfim, é claro que isso nunca funciona, porque a análise só vai para frente se a divisão for aberta. Né? Professor. Oi, Beto. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bem. Me parece que aí tem uma questão, professor, muito interessante, assim, com essa questão da Butler, né? Essa questão do eu. Porque eu achei interessantíssimo, assim, porque é muita coisa para ler também, né? Uhum. E reler, mas eu achei interessante essa relação que ela faz com essa questão do gênero, né? Da melancolia. Uhum. Porque justamente o eu, me parece, assim, lá nas primeiras páginas, que ela entende, né? Que ela vai falar que o eu corporal é um eu com gênero, né? Porque justamente essa visão integrada, uhum. né, que se vai ter no estágio do espelho, é a visão de um ser integrado, então, sendo homem ou mulher, né? Se colocando como homem ou mulher, quer dizer, integrado. E aí, quando você traz essa questão, por exemplo, assim, que ele não sabe da sua cisão, porque justamente naquele primeiro momento ele está se vendo integrado, né? E aí ela traz essa coisa muito interessante, porque ela vai falar que no complexo de Édipo, me parece que é assim, né? Assim, pelo que eu li, eu não sei se eu entendi direitinho, mas me parece que no complexo de Édipo, essa coisa da escolha, né? Por exemplo, não só da identificação, mas como ele tem que fazer a questão da identificação, mas uma escolha objetal, né? E heterossexual. Como a primeira condição é necessariamente uma condição de ter que amar ou não o feminino, ou amar os dois, quer dizer, ela, ao ter que optar por um, algo fica para trás. E aí ela fala justamente dessa homossexualidade, quer dizer, de uma primeira identificação com o pai, mas também com o objeto do pai, ou então com a mãe, com o objeto da mãe, e que há um reconhecimento naquele momento de que é uma paixão inviável, que não se pode, né, ser
ser praticada, e voltando, ela volta como uma paixão, como uma perda que não pode ser pranteada. E eu acho que aí é que ela liga com a questão do luto, da melancolia, né? Porque se o luto eu posso prantear, eu posso dizer, olha, eu amei aquele homem morreu. Na homossexualidade isso não pode ser dito, né? Exatamente. Eu amei uma mulher e aquela mulher morreu. Não, eu não posso dizer eu perdi, não é nem eu morreu. Eu perdi aquela mulher. Não, eu não posso, é uma coisa que eu não posso contar, é uma coisa que eu não posso prantear. E, de acordo com os processos, me parece que isso acaba retornando e fica uma identificação, né? Então, há uma identificação com aquilo que eu perdi, há uma identificação com aquilo que ficou, que eu tive que deixar para trás. E se coloca como melancolia porque justamente com o tempo não se sabe direito o que se é, não, mesmo porque eu não posso nominar isso, a própria cultura não se deixa prantear essa perda, né? A própria cultura não permite que se fale disso. Ela é sempre barrada, sempre tolhida. Então, eu achei muito interessante, assim, a maneira como ela coloca, né? Que aí me parece que ela vem trazer o gênero, né? Como resultado dessa luta travada, né? Com o princípio do prazer e da realidade. E aí essa identificação que ela faz com a melancolia, né? Com o fato... Agora, eu não sei se ela está querendo dizer que seria, por exemplo, que a homossexualidade é melancólica, né? Ou se ela está querendo dizer que há... Né? Eu acho que não, né, professor? Não, nesse sentido, ela está dizendo que a afirmação do gênero, ela está fazendo, na verdade, uma crítica à ideia de gênero, né? Porque a Butler, ela termina tomando uma posição mais queer, no sentido de que eles querem abolir a ideia de gênero, né? Ela está fazendo uma crítica à ideia de gênero, por exemplo, porque, inclusive, mais na frente ela diz isso. O problema do gênero é que você pode terminar acreditando que existe alguma essência, alguma ontologia do homem ou da mulher, né? E é isso que ela está criticando, e que a psicanálise também critica. Mas veja bem, essa crítica que ela faz ao complexo de Édipo freudiano, e ao lacaniano também, pelo menos até quando Lacan falou dessas coisas, do Édipo ali no segundo momento da obra dele, para mim, ela é perfeitamente pertinente, porque o Édipo, tanto em Freud como em Lacan, o Lacan ali do seminário 5, 6, por exemplo, onde Lacan fala muito disso, apesar do Lacan dizer que não fala de Édipo, fala de metáfora paterna, o que é mentira, o Lacan fala de Édipo, né? É claro que o Lacan ele dá uma estrutura linguística, né, metafórica ao Édipo, ele chama de metáfora paterna. Mas é perfeitamente visível, e a crítica da Butler é muito pertinente, de que é um processo de, como ela diz, de heterossexualização do desejo. Ela trabalha numa matriz que é heterossexual. Tanto é que o Freud chamava de o Édipo homossexual de negativo, né? Tem o Édipo positivo e o Édipo negativo. E aí ela tem toda a razão. Tem uma questão aí, especialmente do Freud, mas do Lacan também, como eu disse, o Lacan do seminário 5 e 6, se vocês lerem, especialmente o 5, no 4 e o 5, né, ele trabalha muito com isso, que implica essa ideia de que é como se você tivesse uma matriz do desejo sendo heterossexual. E que o Édipo seria mais ou menos isso, uma normatização heterossexual do desejo, né? Quando não é assim, você teria um Édipo negativo, né? Ou um Édipo invertido, como Freud chama também lá nos 3 ensaios, né? Uma inversão do objeto. Freud fala da homossexualidade como uma inversão, né? Então, eu acho que é perfeitamente pertinente isso. O que eu acho que a Butler está dizendo, eu acho que aí é que é complicado, porque, e aí é onde eu confesso para vocês a minha... Como eu não quero simplesmente bater forte na Butler, por exemplo, porque
como eu disse para vocês, aí entra no meu limite da leitura dela, mas o que eu acho complicado é ela dizer o seguinte, de que, por exemplo, para você escolher o gênero heterossexual, você precisa, porque o termo que ela usa é foracluir a homossexualidade. Ela fala de uma foraclusão, que eu não sei se todo mundo entende o que é a foraclusão. A foraclusão é uma terminologia lacaniana, mas é uma terminologia lacaniana que ela, inclusive, não dá os créditos ao Lacan, né? Ela não refere ao Lacan, mas eu fiquei com a impressão, que é por isso que eu digo, se alguém já leu mais profundamente essa ideia em Butler, que, por favor, me ajude. Eu fiquei com a impressão de que, apesar do termo, ela não está falando da foraclusão na mesma concepção do Lacan. A foraclusão para Lacan é alguma coisa da ordem de algo que não se inscreve. Não se inscreve psiquicamente. Né? É diferente de uma rejeição, tudo bem que é o termo que Lacan usa para traduzir a rejeição do Freud, né? A ideia de rejeição. Veja que o recalcamento, ou repúdio, a foraclusão não é propriamente uma oposição ao recalque, ele é um outro mecanismo. O recalque, como mecanismo, que o Fagner perguntou aqui, né? O recalque, como mecanismo, explica uma inscrição psíquica. É alguma coisa que se inscreve no inconsciente. Na linguagem freudiana, a partir das representações. A foraclusão, eu não sei, Fagner, se o Caligari e o Quinet estão dizendo isso, eu não vou concordar com eles. Porque não acho que a foraclusão não se opõe ao recalque. Não é propriamente uma oposição, é um outro mecanismo de linguagem, vamos dizer assim, mas que sai da linguagem, quer dizer, alguma coisa que não se inscreve. Não é propriamente uma oposição, entende? Pelo menos como eu concebo. Né? Porque você tem o recalque, o desmentido e a... Bom, eu não conheço esse livro o nome do autor que você colocou. O recalque a gente deve entender como uma inscrição, a foraclusão como uma não inscrição e o desmentido como sendo uma negação, mas considerando que toda negação precisa primeiro de uma afirmação. Né? Então, veja que o desmentido, aí sim, você poderia pensar que é muito mais, que você poderia encaixar nessa ideia de uma oposição ao recalque. Que o desmentido é uma negação da afirmação primordial do recalque. A foraclusão não é uma negação. Entende? Pelo menos como eu entendo em Lacan. Ele não é uma negação, porque para negar qualquer coisa, você precisa primeiro escrever. Entende? A negação vem depois, está no texto de Freud da negativa. Eu recomendo que leia. Oi. Eu acho que, assim, tenho a impressão, né, também não tenho condição de afirmar, mas me parece que essa foraclusão, esse termo que ela usa, não tem necessariamente ligação com a questão da foraclusão em Lacan. Me parece que ela está dizendo mais mesmo de uma perda, de algo que fica do lado de fora, né? Me parece que ela está... Porque, por exemplo, ela usa até, inclusive, esse livro, quando ela em outros capítulos, quando ela vai trabalhar a questão da consciência, que está muito ligada a essa questão do super-eu, né? Da moralidade. Ela vai trabalhar mesmo essa questão eu acho que não é nem negação, se não me engano que ela fala, é renegação. Que é justamente assim, que no ato de negar, eu acabo inscrevendo, né? Então, ela vai falar desse paradoxo. Aí tudo bem, mas veja, né? Que é diferente. Ela fala desse... Sim, ela fala desse paradoxo, né? Que ao renunciar e ao renegar, na verdade, houve uma inscrição, eu reneguei, mas ficou inscrito. Então, quer dizer,
eu me torno, de certa maneira, aquilo tá em mim. O que me parece, ela não usou essa expressão, mas me parece que ela que diz dessa questão daqui, por exemplo, houve um amor, mas esse amor não pôde ser, então acho que está mais para ser negado porque depois ele ficou inscrito, do que necessariamente foracluído, né? Então, eu tenho a impressão que realmente ela não está utilizando esse nome foraclusão, não sei por que ela utilizou, que ela usa em outros momentos, mas não me parece, nunca quando ela coloca, que é utilizado como numa perspectiva de Lacan. Me parece que ela está dizendo de algo que vai ficar fora. Sim. Algo que está de fora, né? Pois é, mas veja bem, se o sujeito faz uma identificação melancólica com o objeto perdido, quer dizer, se esse objeto, porque aí ela entra na segunda apreciação que o Freud faz isso lá no eu e o isso. É que, como eu disse para vocês, eu acho que não é da mesma ordem. É como se Freud, no Luto e Melancolia, ele tivesse tratado a identificação melancólica como sendo patológica. E no eu e o isso, e aí tudo bem, ela tem razão, né? No eu e o isso, o Freud trata a identificação melancólica como sendo algo que diz respeito ao que o Lacan depois chama da segunda identificação em Freud, que é uma identificação de que você perde o objeto, mas se identifica com o traço do objeto. Lacan, no seminário 9, vai trabalhar sobre a identificação. Todo o seminário é sobre essa segunda identificação. Só para contextualizar para vocês, em Freud, no famoso capítulo do Freud, lá da Psicologia das Massas, que se intitula As Identificações, que eu recomendo que leiam, o Freud propõe os famosos 3 tipos de identificação, né? Uma identificação primária, que é a famosa identificação com o pai, aquela identificação por incorporação, né? Que Freud chama de identificação primária. Uma segunda identificação, que o Freud chama de identificação ao traço do objeto, e uma terceira identificação, que ele chama da identificação histérica, que é uma identificação ao sintoma do outro. E o Lacan recupera essas 3 identificações do Freud, vai trabalhar muito, especialmente com a segunda no seminário 9, que é o seminário sobre a identificação. Ele prioriza a identificação com o traço, que aí é onde ele vai chamar de traçonário e tal, e etc. Professor, só um adendo aqui para também ajudar, talvez a diferença, né, crucial seja que na identificação, pelo menos na segunda, se identifica com o traço do objeto e se perde. Na identificação melancólica, se identifica com a imagem do objeto, o objeto inteiro. Né? Exatamente. O que se perde é o eu na melancolia, né? Essa distinção é exatamente essa distinção que eu estou propondo, eu. Porque na identificação melancólica, a sombra do objeto recai sobre o eu. É a famosa frase de Freud. O eu, ele está meio que tomado por essa sombra melancólica do objeto morto. O sujeito se identifica com o objeto morto. Né? Por isso que é a melancolia. Por isso que o melancólico, para perder o objeto, ele precisa se perder, ele precisa perder o eu. É por isso que ele ataca tanto o objeto, para poder perder o objeto. Porque imagine você perder uma coisa que você não consegue perder. É uma loucura. Imaginem, por exemplo, uma coisa muito angustiante é você saber que no Brasil somem crianças, desaparecem, parece que 200 crianças por dia. Agora, não sei se é por dia ou é por mês. Enfim, mas desaparecem crianças. Então, vamos dizer assim, que uma mãe, por exemplo, se o filho morre, ela, por mais que seja difícil um luto de mãe, né? Mas se o filho morre, ela tem condições de enterra, faz ritual simbólico e tal, e pode ser que seja possível elaborar esse luto. Mas se o filho desaparece, são as mães da Praça de Maio, né? Se o filho desaparece, você quer o corpo para poder enterrar.
Porque as mães da Praça de Maio, elas não eram bobas, obviamente, elas sabiam que os filhos estavam mortos, que a ditadura tinha matado. Elas queriam o corpo para poder enterrar e fazer o luto, porque senão fica aberto. O luto impossível. Talvez daí a gente possa deduzir uma certa, um certo aumento da depressão na Covid, né? Os rituais simbólicos de enterro ficaram assim, enfim, as mães, os familiares não puderam enterrar, né? E isso tem efeitos muito nefastos, né? Exato. Professor, o modelo da identificação melancólica é a identificação primária? Não, porque veja bem, a identificação primária, ela é exatamente porque houve alguma falha na identificação primária que a perda não pode ser elaborada. Porque a identificação primária, que é a identificação com o pai, que Freud é assim, para Lacan também, é uma incorporação, Freud diz, é uma incorporação do pai, é matar e comer o pai, né? Mas veja bem, quando a identificação por incorporação, você incorpora o que é da ordem desejante desse pai, do outro. Como diz o Lacan, o que você incorpora do pai é o vazio do pai. Você se identifica com o pai simbólico, com o pai morto. Não é? Você mata o pai, quando você mata o pai, fica o vazio. E é o que você incorpora, é esse vazio. Para Lacan é assim. E para Freud também. Freud só não tinha... Lacan faz isso com o toro. Não sei se vocês conhecem a figura topológica do toro. Ele inverte o toro, né? É muito interessante, mas também não vou fazer isso agora. Prof, aquele que parece um donut. Como é? Aquele que parece um donut, aquele doce que é um bolinho circular com furo no meio. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. O Lacan corta o toro e vira o toro como se fosse, como a gente vira manga de camisa, né? Faz um reviramento do toro. A camisa de manga longa, como se disse, você não vai revirando a camisa, né? Pois bem, se você corta o toro, você fica com um negócio assim, né? Se aqui fosse um toro cortado, o toro é uma roda, né? E aí você corta o toro e você vai revirando. Aí Lacan ilustrou isso como uma identificação primária, porque teria que fazer, né? A incorporação do vazio, do outro. Então, veja bem, a identificação primária, ela é fundante da estrutura, porque é o momento da constituição de um vazio da estrutura. Não por acaso, o Freud vai dizer que é o problema da psicose. Nós temos um problema na identificação primária, ou no recalcamento primário, na psicose. Não é o problema da neurose. A neurose já passa por isso. A neurose incorpora o vazio do pai primário, do pai originário. Mata o pai, porque quando a gente mata o pai para deixar o lugar do pai vazio, não é isso? É essa a ideia. Para que no momento em que o lugar vazio, você mata o pai real e fica o lugar vazio, o que se apresenta ali é o pai simbólico. É o altar da igreja, né? O altar o que é? É um monumento ao vazio do pai. Exatamente, o mito da horda primitiva. Então, quando você se identifica com o pai, você incorpora o vazio que o assassinato do pai deixou. E isso é importantíssimo por isso que é uma identificação primária, porque a estrutura precisa começar a partir de um vazio, a partir da construção de um vazio, a partir da identificação com o vazio, inclusive o corpo. O corpo, como diz Lacan, é uma bolsa, né? É um vazio. A gente é um toro, né? Porque é exatamente isso. O toro é um negócio assim, um cano que tem um buraco do lado e um buraco do outro. O Lacan vai dizer isso. O corpo é isso. É um toro cortado. Então, isso é a identificação primária. Para o sujeito não ser psicótico, ele precisa passar por essa primeira identificação, precisa incorporar esse vazio. Para Freud e para Lacan, nós vamos ter exatamente um problema
nas psicoses, um problema nessa primeira identificação, esse primeiro recalcamento originário. Veja que no momento em que você tem um vazio, aí todo objeto que você colocar aí, você sabe que é um objeto suplente, que não é a coisa. E é por isso que é fácil você perder. Que todos os nossos objetos, como diz Lacan, os objetos fetiche, como diz o Márcio, que a gente manipula na nossa vida empírica, celular, caneta e etc., todos esses objetos da vida cotidiana, eles inevitavelmente precisam ocupar o lugar lógico do buraco do objeto A. Entende? A gente coloca esses objetos, um lápis, eu compro esse lápis, aí boto um negocinho aqui na ponta, imagina se é antigo, hein? Uma borracha, porque me agrada, né? Eu estou ornamentando o meu buraco. Quer dizer, não é qualquer lápis, é um lápis 8B, que escreve grosso, com a ponta vermelha, porque eu botei uma borrachinha, porque faz um pezinho que me ajuda a escrever. Quer dizer, é um ornamento que você coloca no buraco, no buraco lógico do objeto A. Entende? E daí a importância de ornamentar, quando eu brinco não, é uma brincadeira séria, porque é um projeto, né? De que vou escrever um artigo, já comecei, inclusive, intitulado Feminilizar um Buraco, poderia ser também ornamentar o buraco, né? Que é onde você coloca os traços do desejo. Na melancolia, e aí volta a questão da Lia, na melancolia o que acontece? Você tem uma falha exatamente na construção lógica desse vazio, que é a primeira identificação. O que produz, portanto, uma dificuldade com a castração, quer dizer, uma dificuldade com todas as perdas daí por diante, né? Porque isso para Lacan, inclusive, é importante. E essa, inclusive, é uma crítica que eu faço a Butler, que, obviamente, eu estou comparando a Butler com Lacan, o que não é justo, né? Mas no sentido de que essa primeira posição do sujeito, essa identificação primeira, ela não é sexualizada. O que Freud chama de castração já é uma sexualização dessa primeira perda que Lacan chama de privação ou foraclusão originária. Entende? A castração já é do campo fantasmático sexual para você explicar por que lhe falta alguma coisa. Aí já é da ordem do fantasma. O fantasma sempre sexual. Entende? Por isso que não me agrada a sexualização, a genrificação que a Butler faz, dizendo que a primeira posição ela é homossexual. Professor, uma pergunta bem rápida. Diga, Fábio. É sobre isso aí. Nesse caso, eu não sei, eu posso ter entendido errado, mas geralmente, quando se fala em primeiro momento, segundo momento e psicanálise, é sempre algo tem mais a ver com lógica do que com esse tempo formal, né? Então, quando você fala a castração é depois, será que esse momento que eu estou entendendo como um momento em que o significante entra no jogo, né? Aquela questão da grafia, do significante fálico. Será que não é o significante também que a posteriori criaria, ou pelo menos delimitaria esse buraco, esse momento da perda aí que tá em jogo? Exato, Fábio, você tem razão. As identificações, elas são sincrônicas. Elas não são diacrônicas. Porque você tem que considerar, isso é uma coisa complicada, né? Mas para Lacan é assim, não é propriamente que primeiro vem a primeira, depois a segunda, depois a terceira. Não é assim. É no mesmo corte, você tem a primeira, a segunda, a terceira. Mas é perfeitamente possível, porque isso como diz Lacan, isso é a nossa debilidade mental, né? É difícil para a gente pensar isso, porque o pensamento pensa, como dizia o Zeca Diabo, pensa de carreirinha, né? Pensa um atrás do outro.
como a gente aprende a ler de carreirinha, né? O pensamento tem essa debilidade. É por isso que Lacan trabalha com a topologia tanto, né? Porque é difícil para a gente pensar isso sincronicamente, né? A gente sempre pensa primeiro, segundo, terceiro. E para Lacan não é assim, porque, obviamente, você tem que considerar que essa criança, ela já é um sujeito desejante e tal, mesmo que isso seja no campo do outro, né? Bebê recém-nascido. Já é um sujeito desejante, tal, tal, tal. Mas, de todo modo, só um minuto. Só um minuto, eu. Mas, de todo modo, é perfeitamente visualizável, vamos dizer assim, na diacronia da constituição da criança, né, do desenvolvimento da criança, para usar um termo que é meio herético para o lacanês. Por isso que Lacan não usa desenvolvimento, né? Desenvolvimento, ele é diacrônico. Para Lacan, a constituição do sujeito não é propriamente diacrônico, ele é sincrônico, por mais que a gente possa observar diacronicamente como essas coisas vão operando numa criança, diacronicamente, né? Então, por exemplo, a produção de uma fantasmática sexual ou de uma fantasmática de castração na criança aí a partir dos seus 3 anos, 3, 4 anos, ela é perfeitamente observável. Entende? E é difícil para a criança, ao perguntar por que uma mulher não tem pênis, ele dizer, não, que é porque todo mundo tem um vazio estrutural. Não é? É difícil para uma criança de 3 anos. Então, elas criam uma fantasia sexual porque as mulheres foram castradas, como diz Freud, né? Lá numa das teorias sexuais infantis. E aí a Butler também tem razão, que aí é uma ameaça à condição heterossexual do sujeito. Por isso, a castração, né? E aí ela tem razão. Entende? Mas você tem razão, Fagner. A lógica em Lacan, inclusive das identificações, são identificações sincrônicas. Tá? Mas quando a gente vai falar delas, inevitavelmente, a gente tem, por exemplo, que dizer que para acontecer a segunda e a terceira identificação, é necessário que aconteça a primeira. Entende? Por mais que a gente entenda que isso é sincrônico. Porque, logicamente, se você não tem um vazio, você não vai conseguir se identificar com o traço do objeto que você perdeu, porque você não vai perder o objeto. Você vai ter dificuldades de perder o objeto. Porque o vazio já é um contorno desse vazio, né? O traço, inclusive, que faz o que Lacan chama de traço unário, já faz um contorno desse vazio. Entende? Me diga aí, Euler. Essa é para eu, enfim, lembrar aqui melhor. A questão da incorporação do pai, né, a partir de uma perda primária. Essa perda primária é o que o Lacan chamaria de privação ou foraculação originária, né? Exato. Certo. Que seria da ordem do real, digamos assim. A da ordem do real. Deve ser por isso que ele fala que quem faz a castração é o pai real, né? Lá no Lacan, pela primeira vez, elabora essas 3 variedades da falta, né? Lá no seminário 4, que ele vai chamar de privação, frustração e castração. Quem faria a sexualização do buraco seria o traço. Como é que é? O traço, o segundo momento, a segunda identificação, seria o momento da sexualização do buraco, né? Transformar o buraco em falta. Eu sei que é sincrônico, eu estou apenas... Pois é. É mais ou menos assim, ó, a lógica das 3 identificações é mais ou menos assim. Você tem que ter um vazio, tá? Só que esse vazio, ele não pode ficar solto, ele tem que ter uma borda. Então você incorpora o vazio, mas você precisa fazer uma borda no vazio, fazer um contorno, você precisa do traço para fazer esse contorno. Então você faz uma borda no buraco. Na terceira identificação, você elege o objeto que você vai colocar no buraco do objeto perdido. E aí já estamos no campo desejante. Entende? O vazio, a borda e a escolha de objeto para botar no buraco. Porque para você botar um objeto no buraco, você precisa que o buraco tenha uma borda, né? A gente podia ver depois a diferença de buraco, vazio, furo. Seria interessante. Tá, tudo bem. Tem o nada ainda também.
Léo, nada, fala, enfim. Léo, Mas você ia entrar numa discussão com a Butler sobre a homossexualidade como, enfim, o lugar primeiro. Queria falar um pouquinho disso, porque dependendo do que seja, eu tenho umas questões aí. Pois é, eu acho que essa discussão com a Butler me lembrou uma posição do Freud, porque o Freud ele diz assim, a posição inicial do sujeito é assim e continua assim, mas a posição do sujeito é bissexual. O Freud não diz que a posição originária do sujeito é homossexual. Entende? Mas a posição original não é pansexual? Não é o perverso polimorfo? Não, pois é. Aí há controvérsias, né? Quer dizer, com Lacan, não. Porque é aquilo, uma coisa que a gente já conversou uma vez, acho que no encontro anterior. A primeira posição do sujeito, ela não é propriamente sexuada, é uma posição objetal. Né? Não é... O máximo que você pode dizer daí é que nessa primeira posição não há sujeito, vamos dizer assim, porque nessa condição objetal, o máximo que você é objeto do gozo do outro. Tá? Mas, professor, o senhor não estaria pensando numa lógica diacrônica, pensando isso? Claro. Não. É claro que é sincrônico, porque era isso que eu ia dizer. É óbvio que quando você é objeto do gozo do outro, você também está sendo objeto do desejo do outro. Então, ou não, né? Que pode não acontecer. Nas psicoses, por exemplo, o problema é esse. É que o que se sobressai é essa condição do sujeito estar numa posição de ser objeto do gozo do outro. Por exemplo, o Freud comete o mesmo erro da Butler, eu já estou dizendo que é erro, né? Mas aceito retroceder. Mas, por exemplo, o Freud comete o mesmo erro que eu estou chamando de erro da Butler com o Schreber. O Freud diz que o Schreber tem fantasias homossexuais. Não é verdade. O Schreber, é claro que a história de virar mulher do Schreber parece de virar mulher de Deus e etc., e ser penetrado por Deus e essa coisa toda, parece ser homossexual. E o Freud interpreta assim, na posição homossexual do Schreber diante do pai. Ele lembra do Schreber, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Tá. E o Lacan diz negativo, não é isso. Você não pode dizer que o Schreber está numa posição homossexual, que não é propriamente isso. A posição homossexual já é uma posição sexuada, já é uma posição sexuada, com uma escolha desejante, entende? E o Schreber estava numa posição anterior a isso. Ele estava numa posição de ser objeto do gozo de um outro, que ele teve que fazer uma sexuação delirante para poder tomar uma posição sexuada que não é homossexual, é uma posição de mulher. Entende? O Schreber, se você quiser, você pode até dizer que ele faz um transexualismo delirante. Bem, mas não é a mesma coisa que ser homossexual, entende? Não é, porque aí é que está a condição de apassivamento que essa condição objetal ao gozo do outro produz, ela pode até se tornar uma posição homossexual, mas não necessariamente. Mas para isso ela vai ter que se tornar homossexual. Ela, em princípio, ela não é propriamente homossexual, ela é objetal. Pelo menos é como eu entendo a partir de Lacan, entende? Quando a Butler coloca isso em termos de homossexualidade, de gênero, etc., eu até concordo com ela, mas aí você teria que pensar que isso é um segundo momento. Já é um momento onde o sujeito sexualizou a sua condição objetal. Que aí você já tem um fantasma homossexual. Mas, professor, isso é totalmente contraditório, porque, assim, né, com todo respeito, pelo amor de Deus, né, debatendo aqui claro. no furor da discussão, pelo amor de Deus. Mas
se o sujeito que passa a desejar, ele faz uma espécie assim de bom tratamento do buraco a partir da virilidade, ele está, de alguma forma, amando o outro sexo. Pois é, mas exatamente, porque veja que o que a Butler diz é exatamente o oposto disso que você está falando. Exatamente. Ela diz, por exemplo, que a heterossexualidade, a foraclusão da homossexualidade e a heterossexualidade implica um repúdio a uma mulher. Ela diz assim, a mulher que ele nunca seria, ele quer a mulher que ele nunca seria. Isso é muito complicado, porque se for assim, a Butler vai estar falando de uma posição heterossexual misógina, que é essa posição como se fosse só, como se a heterossexualidade fosse só isso, que é essa posição sexual de depreciação da mulher. Entende? Isso é muito complicado. Você teria que imaginar que toda a posição heterossexual, por exemplo, masculina, implicaria essa depreciação da mulher. Pelo menos assim, é o que eu estou interpretando, como eu disse para vocês. Como assim que ele nunca seria? Hã? Que ele nunca seria no sentido que ele repudia? Ele ama o que ele repudia em si? Ela diz assim, tornar-se homem exige um repúdio à feminilidade. Isso é problemático. Tudo bem que eu entendo o que ela está dizendo. No sentido, e aí voltamos à questão que a Beth colocou. Se o cara diz assim, eu sou homem, ou, para ser mais incisivo, como diz o Bolsonaro, eu sou macho, como se isso fosse possível você dizer sem nenhuma divisão, né? Sem inclusive essa posição fantasmática, sexual propriamente dita, isso implicaria, por exemplo, um certo fechamento imaginário nesse gênero, que eu vou chamar semblante, para usar o Lacan, ou essa imagem egóica, e quando o Bolsonaro diz eu sou imbrochável, ele está querendo o quê? Ele está fechando todo e qualquer buraco. Ele é a própria ereção, né? Ele é um pênis ereto. O falo materno, por exemplo. Né? Aí sim, você pode imaginar que, se for assim, se o sujeito não quer se apresentar sem nenhum furo, sem nenhum buraco, aí, inevitavelmente, essa totalidade fálica, que é isso que a gente estava falando, do todo fálico, isso implicaria um repúdio ao feminino. Tudo bem. Enfim, a palavra que eu vou usar não é repúdio, então não é por aí, não me entendam mal. Vou fazer que nem o Euler aqui, né? Com todo respeito, tal. Mas você não precisa ter tantos pudores para criticar, não, viu? Pelo contrário, eu até pedi para você me complementasse. Ele sabe. Nós sabemos. A história da Badinter, né? Que eu já falei aqui outras vezes, né? Que faz uma perspectiva mais culturalista e tal. E o argumento dela é bem isso, quer dizer, ser homem em alguma maneira, sim, negar o feminino, né? Ela usa lá as pesquisas antropológicas e é literalmente isso, né? Quer dizer, até uma determinada idade, a criança não é nem menino nem menina, ela é criança, ela é bebê, ela é e tal. Em algum momento, para ser homem, ela vai ter que ser arrancada pelo pai, né? Pelos pais, enfim, pelos homens da tribo, seja lá o que for, né? Das mãos dessa mãe, e vai ter que realmente ser dado um tratamento para isso, né? Para que aquele ser feminino que está mergulhado no corpo da mãe possa se masculinizar. Então, né, fala dessa construção da virilidade, tudo isso, né? Claro que não precisamos chegar às raias do repúdio e longe disso, né? Óbvio que não é disso que se trata. Mas eu entendo um pouco essa ideia, né? De que para ser menino, de alguma maneira, ele tem que negar a feminilidade. E quando a gente olha para as crianças, né, os meninos virando meninos, isso é muito frequente, né? Muito frequente. Quer dizer, o menino, ele se afirma dizendo, eu não sou garota, eu não sou menina, eu não sou gay, né? Tudo menos isso. Ele fala, né? O menininho fala, eu sou homem. Pessoal, Márcia. Fala, né?
Oi, quem é que Eu tá queria falando? até fazer duas posições. A primeira, a história da bissexualidade, que já perguntaram, me ajudou muito, porque eu fiquei doidinha. A gente tá todo esse tempo falando que gênero e orientação sexual, gênero não define desejo, mas parece que ela faz um colamento em o que é ser um homem e o que é ser uma mulher, e que isso deve ser heterossexual. Assim, por exemplo, ela fala aqui na página, com licença que passar, 145. Consideramos que o gênero é adquirido, pelo menos em parte, pelo repúdio aos apegos homossexuais, que aí já é confuso, porque ela cita na página anterior os 3 ensaios do Freud, que fala que a primeira posição é bissexual. Continuando, a menina se torna menina por estar sujeita a uma proibição que barra a mãe como objeto de desejo e instala esse objeto barrado como parte do eu, aliás, como identificação melancólica. Então, parece que ela está colando ser menina em não gostar de mulheres e dirigir seu desejo a homem. Parece que ela está colando uma coisa na outra. Eu fiquei muito desorganizada. Lendo isso aqui, eu fiquei mais confusa. E olha que eu li Luta e Melancolia 3 vezes. Eu li em psicopatologia, eu li em TTP, e aí eu atendi um paciente que teve um luto e teve a melancolia. Ele perdeu o pai e a namorada num curto período de tempo, de 3 meses. E passou 1 ano, aí ele foi ser atendido e o pai estava mortinho, ok. Agora a namorada, menino, era a sessão todinha falando da namorada. Se desse 1 hora para ele falar da namorada, ele falava da namorada 1 minuto. É que ele deveria ter feito para não perder. Então a professora disse: leia Luta e Melancolia, porque ele disse que chegou pelo luto do pai, mas ele estava sofrendo mesmo era a perda da mãe. Então eu li de novo para atender. E mesmo assim eu fiquei muito confusa do que ela está chamando de ser menina, o que ela está chamando de ser homem, e por que perde por que gostar de um homem significa se identificar com a mulher que ela perdeu, que é a mãe. Enfim, parece tudo muito confuso. Ela é excessivamente freudiana. Professor. Oi, Dirlete. Eu acho ouvindo assim, é meio confuso mesmo, né? Não é fácil, não, a gente lidar com isso aqui. Mas, assim, uma coisa que me parece, por exemplo, porque quando ela antes de entrar nesse aspecto aqui da melancolia, ela levanta a questão justamente do supereu, da consciência moral, né? Que ela vai ligar a consciência, né? A essa questão da gente realmente, e essa consciência formada por essa moral que a gente sabe, e não só moral, pela heteronormatividade, no sentido de ser aquilo que se vem por gerações e gerações se ensinando. Então, há um reconhecimento dela de que essa consciência, esse supereu, vamos dizer, esse ideal, esses ideais, eles são mantidos também por essa cultura. Então, eu não vejo necessariamente uma confusão, não é que ela faça uma confusão entre menina e menino, no sentido de... Mas ela tá discutindo os impactos disso no social mesmo. Como é que a heteronormatividade, e aí ela pensando, né, pode fazer com que a proibição da homossexualidade. Então, já que eu sou apaixonado, que eu amo minha mãe, mas eu não posso tê-la também como objeto de prazer sexual, por exemplo, porque já que isso também é um acontecimento, vamos dizer, igual sincrônico, né? Vamos dizer assim, das identificações. Então, eu amo, tenho traço, mas acontece uma perda ali, porque eu amo alguém que eu não posso tê-la como objeto. Me é proibido ter essa pessoa como objeto sexual. Eu posso até tê-la como... mas eu não posso tê-la como objeto sexual. Então, é nesse sentido que ela vai falar, por exemplo, lá na página 151, ela vai falar que a proibição da homossexualidade impede o processo de luto. E ela vai falar das implicações para esse luto, porque ele retorna. Ele fica retornando em quê? Em agressividade ao próprio homossexual, no caso, e não só em agressividade, mas ela, inclusive, depois, mais lá na frente, que acho que é para uma outra hora a gente conversar, vai ter tempo, né? Sobre como que, de repente, o drag queen
é uma performance daquilo que a gente tenta, daquilo que ficou escondido, desse luto que não foi pranteado. Então, acho que o que ela traz é justamente esse aspecto de uma coisa que fica remoendo na sociedade, porque é um luto que não pode ser pranteado. Quer dizer, é uma escolha que a gente, se tem que se fazer, se faz numa idade e numa situação que não pode ser elaborado, não pode ser pranteado, não pode ser chorado. É uma perda que não pode ser significada ou ressignificada. E aí, tendo que lidar com isso, é como se ela dissesse, os restos disso vão ficando por aí, e vão se... me parece, assim, que é isso que ela vai querendo dizer, né? E aí, por isso que ela trata tanto dessa questão dessa consciência, porque justamente ela vai falar que nesse processo de se voltar para si, que é essa ação de uma autocensura e um sentimento de culpa, né? Que a homossexualidade ela vai ser abolida, mas também preservada, justamente porque não houve esse luto elaborado, voltou para si. Então, eu fico o tempo inteiro me punindo e punindo, e não permito também que a sociedade fale sobre isso, não permito que a sociedade diga sobre isso, né? Mas fica voltando aqui lá em performance do que é ser um homem, do que seria ser um homem, do que seria ser uma mulher. Agora, é lógico que nós temos implicações aí, que o professor levanta, implicações clínicas, com a psicanálise, que são realmente da gente debruçar sobre elas, né? Ela até fala em algum momento, olha, da dificuldade que ela tem para poder lidar com isso. Mas eu achei interessante, assim, essa coisa essa ligação que ela fez, assim, tentou fazer, né, essa ligação ampla do supereu com o ego, né? Quer dizer, esse ego que não consegue necessariamente se dizer totalmente integrado, ele acaba se mostrando um pouco aqui, ali, o que ele é. É interessante isso. Deixa eu dizer aqui um pouco o que é que eu acho dessa história, porque para mim, pelo menos, ficam muitas questões para se interrogar, porque, obviamente, talvez o meu erro seja porque eu estou pensando lacanianamente, né? E talvez eu não possa pensar ou fazer um comparativo com a lógica lacaniana propriamente dita. Mas veja bem, por exemplo, a partir da questão que o Márcio colocou, eu acho que ela tem toda a razão quando ela descreve a gênese do gênero. Por exemplo, de que para você ser menino, você não pode ser menina. Para você ser mulher, você não pode ser homem. Para você ser homem, você não pode ser mulher. Do ponto de vista de gênero, é assim. Gênero no sentido dessa construção, como ela mesmo diz, né? Uma construção cultural. E que, na cultura, a gente encontra exatamente esse repúdio de uma posição supostamente homossexual. Porque se eu sou menino e se eu sou homem e quero ser mulher, eu preciso repudiar esse apego homossexual e tal, e vice-versa. Bom, do ponto de vista da construção social ou cultural do gênero, ela tem toda a razão. A pergunta lacaniana que a gente pode fazer é o seguinte: tá, você construiu o gênero homem, é assim, mas ele consegue? Entende? Um homem consegue dizer, eu sou homem, isso não implicar nenhum tipo de vacilação, uma identificação fechada? Do ponto de vista lacaniano, não. Porque aí, é por isso que a psicanálise não trata com gênero. Porque se alguém chega na clínica e diz, eu sou homem, o analista vai escutar, eu sou sujeito. Entende? No sentido de que qual é a posição de gozo que esse sujeito, que, por exemplo, pode predominar nele. Mas mesmo que predomine
uma condição de gozo que é fálica, isso não quer dizer que o sujeito não mantenha um tipo de gozo feminino, mesmo que pontual. Isso não quer dizer, por exemplo, que ele seja gay, que ele seja homossexual e tal. Não é isso. Porque quando ela diz, por exemplo, de que a homossexualidade é abolida, mas é preservada, primeiro que isso não é foraclusão. Em Lacan, não, né? Isso não pode ser, isso é completamente contrário à ideia de foraclusão. Isso é muito mais próximo da ideia de recalcamento. Você recalcar a homossexualidade. Porque se você abole, mas preserva onde? No inconsciente. Okay? Então, isso é recalque. A descrição que ela faz, não é foraclusão. Se for assim, nós vamos ter um homem que está toda hora se maltratando porque tem um desejo homossexual e não revela, e não quer revelar nem para si mesmo. E aí tem consequências. Né? Ele pode, por exemplo, fazer um repúdio à homossexualidade do outro a partir de um repúdio à própria fantasmática homossexual dele. Aí tudo bem. Mas você não pode dizer que todo homem heterossexual funciona assim. Tudo bem que os homens têm esse repúdio mesmo, do ponto de vista do gênero, esse repúdio social e cultural à homossexualidade. Que, inclusive, está mudando um pouco, mas ainda tem. Mas isso porque aí seria o risco de você cair naquela velha hipótese que já virou chavão, né? De que você maltrata ou xinga um gay é porque você é gay. Isso é um pouco forçado, né? É claro que poderia você imaginar uma questão aí relacionada à homossexualidade desse sujeito ou à posição feminina, entende? Então, fica uma série de dúvidas aí do ponto de vista estrutural, que o que eu tinha dito antes é que eu acho que ela é excessivamente freudiana. E aí, porque, por exemplo, me dá a impressão de que falta a Butler a ideia de bissexualidade a Freud, porque quando Freud fala de bissexualidade, por exemplo, em nenhum momento ele recusa a ideia de uma libido homossexual. Porque a pergunta que a gente pode fazer com Freud qual é? O que é que acontece com a bissexualidade infantil? É recalcada? É sublimada? É recalcada e sublimada, ou sei lá mais o quê? Quer dizer, o que é que acontece? Quais são os destinos da bissexualidade? Não tem o destino da pulsão, né? Como diz Freud. Quais são os destinos da bissexualidade? Por exemplo, uma bissexualidade sublimada pode se manifestar na forma de uma amizade. Né? Por exemplo, a libido em jogo... Só um minuto, Beth. A libido em jogo na amizade... Amor de meta inibida, ele fala, né? Amizade exatamente. É amor de meta inibida. A sublimação é exatamente uma é o termo que ele usa? Eu esqueci, mas é uma derivação dos fins sexuais da libido. Então, por exemplo, as amizades, elas são libidos sublimadas. Né? As metas sexuais é uma deflexão, o termo é esse, em Freud. Né? A sublimação é uma deflexão da libido, dos fins sexuais da libido. Então, Freud nunca repudiou a ideia, por exemplo, de que mantém-se estruturalmente para todo mundo uma libido homossexual. E veja que ele não está tratando o homossexual aí no sentido do gênero. Né? Ele está tratando o homossexual como algo de ordem estrutural. Né? De um amor ao outro igual, vamos dizer assim. Né? Então, mas diz aí, Beth, que era... Não, eu só estava assim, porque eu acho que o que ela trouxe é tão interessante, o que ela traz é tão interessante, é uma questão, não é? Muito interessante. E às vezes eu fico pensando assim, porque quando ela vai falar da heterossexualidade, e ali ela faz essa junção com a consciência, quer dizer, ela realmente ela está sendo freudiana nesse sentido, né, de trazer o super-eu, de trazer os ideais da cultura, para isso, quer dizer, ela é como, às vezes me parece que é como se ela dissesse assim, olha, tem uma condição ali
estabelecido socialmente, inclusive para a constituição familiar e para a produção, para a reprodução, né? De que para ser família é isso mesmo, é um homem e uma mulher, e até sexualmente, porque se não for isso, não se tem filhos, né? Então, a própria família, a constituição familiar, ela entra numa questão aí dentro desse modelo, vamos dizer assim, que foi repassado de geração em geração. Então, me parece que a discussão dela também fica muito nisso, né? Então, ela vai falar, justamente que eu volto a dizer que ela fala assim, aqui na página 148, né? Que a identidade heterossexual, ela é adquirida através da incorporação melancólica do amor que renega, né? Como ela vai falar justamente aquele pedaço que você colocou, né? Nunca, jamais amei um homem, né? E jamais o perdi. Então, é nesse sentido que ela parece que vem com essa questão, dizer que de uma perda aí que ela não é tratada, que ela não é elaborada, mas que é para manter... Euler. Não, eu estava com a mão levantada faz um tempo para dialogar contigo. Eu acho assim, eu acho muito interessante os efeitos dessa teoria no social também. Eu concordo plenamente. Agora, eu me lembrei de uma coisa que o Zizek fala. Eu não sei. Tá dando para me ouvir bem? Sim, tá. Tô te ouvindo, eu não sei em que livro ele fala, mas ele falando sobre o marxismo, né, e as teorias propostas pela esquerda, de que o problema é as pessoas pensarem, mas é a gente que não sabe aplicar a teoria. Não, é a teoria que tem que melhorar para ser melhor aplicada. Então, assim, eu acho que os termos teóricos que estão usados no sentido de que haja uma aplicação cada vez melhor, são importantes. Outra coisa que eu ia falar é que a agressividade é um ato significante, né? Então, não é resultado de uma foraclusão, digamos assim. Os atos são atos significantes. Assim. E outra coisa é que é muito complicado falar de perda do objeto no sentido melancólico, se fala da estrutura edipiana, porque o Édipo é uma ficção que nomeia o objeto perdido. Então, digamos assim, não é que se saiba exatamente o que perdeu, é que ele faz um tipo de borda fantasmática, digamos assim, para o que se perdeu. Então, não é exatamente a mesma coisa que acontece na melancolia, porque o Édipo, como fantasia, protege a gente do real, né? É justamente essa a função dele, né? É uma historinha, digamos assim, que a gente conta para que a gente possa ser protegido do real. Que, enfim, que é justamente algo que está mais ligado à melancolia, né? O real. Então... Gente, bom, já são 1h10, eu tenho uma reunião daqui a 5 minutos. A reunião do são 3h10, Leonardo. 3h10, desculpa. Tempo voa. É por isso que a Butler é tão interessante e os estudos de gênero tão produtivos, né? Eles criam uma série de questões, porque eles fazem, inclusive, também interpelações em várias frentes teóricas. Mas, assim, eu tenho muitas questões ainda para colocar aqui, para a gente discutir, eu acho que são muito interessantes, mas não queria deixar a ideia de que eu estou discordando propriamente da Butler. Eu acho que ela, é mais ou menos o que a Beth falou, ela suscita uma série de interrogações importantes. Eu só acho que ela tem uma dificuldade, pelo menos assim, do ponto de vista da psicanálise, que seria trabalhar numa perspectiva que seria mais lógica e menos, vamos dizer assim, menos social, talvez. Né? Mas isso, em nenhum momento, ele faz a função e a importância social da ideia. Né? É porque, como eu disse, por exemplo, o gozo em Lacan, como a gente viu na sexuação, ele não é propriamente do gênero. Né? E tem outro problema, só para concluir, a Larissa disse que está mais perdida também.
Porque, veja bem, se você, a impressão que me dá é que ela trabalha com a lógica do recalque. Se você recalca a homossexualidade, repudia, porque a gente não sabe se é repúdio, se é rejeição, se é foraclusão, se é recalque, para mim não está claro que ela diz essas 4 coisas aqui, de uma maneira ou de outra. Por exemplo, essa frase que a Beth disse, você abole, mas preserva, isso para mim é recalque. Se você mantém a homossexualidade recalcada, isso é da ordem de produz algo da ordem de um conflito psíquico. E não simplesmente é como se ela estivesse tomando o modelo do gênero heterossexual como sendo um gênero sempre em conflito psíquico com a homossexualidade. Eu acho isso questionável, do ponto de vista clínico, não é? Mas não estou dizendo que não existe, estou dizendo, obviamente, que se apresenta isso também, mas não, a gente não pode tomar isso como modelo geral, entende? Porque, enfim. Bom. Porque só você peguei um comentário que heterossexual é uma pessoa que eu já ouvi isso na clínica, né? Peguei muita adolescente no plantão, que é um belo dia eu tava bêbado numa festa, eu fui beijar uma menina, eu fui beijar uma mulher pra ver se é bom, eu achei a coisa super esquisita, depois eu peguei uns outros meninos e fiquei feliz. É isso. É tipo, tava meio louca, bebi umas cachaças, fui experimentar, não gostei, fui pro outro. Ela não criou um ódio por lésbicas, se ela na festa ela viu 1 bilhão de lésbicas se beijando, ela não ficou com vontade depois, achou estranho, foi pegar. Isso é uma porque existem pessoas heterossexuais seguras da sua heterossexualidade. Eu entendo que, como ela vai na perspectiva LGBTQ do movimento, ela está tentando explicar socialmente, antropologicamente, homofobia, por exemplo. Mas aí, quando ela pega a psicanálise e ela tira o que é do sujeito pro social, fica uma loucura mesmo, assim. É difícil de entender, mas eu entendo também, do jeito que ela tá partindo. Porque, veja bem, se você recalca a homossexualidade, isso retorna em algum lugar. E da pior maneira, inclusive. Pode ser, inclusive, na rejeição social, né? E não é necessariamente assim, ou no sintoma, ou... Enfim. Mas, bom, vamos deixar esse papo para a próxima vez, porque tem muita coisa para a gente discutir ainda. Tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.